never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de produção textual. Então, convido vocês a pegarem os livros de produção textual na página 50. Vamos lá. Hoje nós iremos falar a respeito, sobre os tipos de gêmeos. Eu sei que vocês conhecem, alguém que tem filhos ou mesmos filhos, conhecem alguém que é gêmeo. Vocês vão conhecer vocês conhecem, no caso, eu particularmente conheço gêmeos idênticos e tenho primas que são gêmeas que não tem nada a ver uma com a outra. Só nasceram no mesmo dia, mas de placentas diferentes, certo? Então, o nosso texto é baseado sobre os tipos de gêmeos, os que são idênticos e os que não são idênticos, certo? Então, abram os livros de vocês na página 50. O nosso texto 2. Falando a respeito, o nosso gênero textual, aqui no capítulo 5, ainda no capítulo 5, nós estamos falando a respeito do texto expositivo em livro didático. Então, vocês já sabem que o texto expositivo em livro didático, ele busca, informar os alunos, as pessoas que vierem a pegar esse texto. Então, o texto ele tem que ser feito, produzido com uma linguagem clara, adequada para, vamos dizer, tal público, e que a linguagem seja o mais clara possível, que você faça a leitura e consiga compreender, certo? O texto expositivo em livro didático, ele busca também, a sua formação a mesma de uma dissertação. Então, você vai ter o parágrafo introdutório, a introdução, o desenvolvimento, de 2 a 3 parágrafos, e por fim você vai ter o período conclusivo, que é a conclusão. Então, nós dividimos, essa divisão é feita em introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Introdução ela é um pouco menor, vai no máximo 2 parágrafos. Nós temos o desenvolvimento que varia entre 2, 3 até 4 parágrafos. E nós temos o último parágrafo, que é o conclusivo, certo? Tá faltando nosso galo. Então, vamos lá. Com os livros abertos, todos vocês, vamos fazer a leitura juntos desse texto. Porque existem gêmeos idênticos e gêmeos diferentes. A explicação começa na fecundação, cerca de 9 meses antes do nascimento. Então, tudo começa lá no período, da fecundação, antes da geração até o nascimento. Então, tudo acontece lá bem na sementinha. Vamos lá. Irmãos gêmeos são aqueles que nasceram no mesmo dia, da mesma mãe, e que tanto podem ser iguaizinhos, a ponto de não se saber direito quem é quem, como podem ser diferentes até mesmo no sexo. Até aqui nenhuma novidade. Curioso é saber como se originam os gêmeos e por que eles podem ser idênticos ou diferentes. Então, existem casos, que ele fala ali, ressalta que não é nenhuma novidade pra gente. A gente sabe que tem irmãos gêmeos que são iguais, que muitas pessoas confundem, e tem gêmeos que são diferentes, cor, cabelo, altura, peso e uma infinidade de diferenças. Mas existem irmãos gêmeos com o sexo oposto. Nós temos irmãos gêmeos, sexo masculino e feminino, ou até mesmo do mesmo sexo. Mas nem sempre eles são idênticos, alguns são diferentes. Então, isso não é novidade aqui para ninguém. Então, vamos lá. A explicação começa mais ou menos 9 meses antes do nascimento, para ser mais claro na fecundação. Pela natureza, os seres humanos começam a se formar quando um óvulo, célula especializada em reprodução só encontrada nas mulheres,
é fertilizada por um espermatozoide. Outra célula especializada em reprodução encontrada apenas nos homens. Cada uma dessas células especializadas em reprodução, assim como qualquer outra célula do nosso corpo, traz uma receita chamada DNA. Apesar de essas receitas serem completas, são necessárias duas versões combinadas, a do óvulo e a do espermatozoide, para que uma nova célula tenha origem, multiplique-se e forme um novo indivíduo. Logo, esse novo ser terá características da mãe pelo óvulo e do pai pelo espermatozoide. Mas e os gêmeos? Alguém deve estar se perguntando. Muito bem, vamos entender. Nem sempre o corpo da mulher libera apenas um óvulo para ser fertilizado. Às vezes ele libera 2 óvulos. Aí um espermatozoide acaba por fecundar um óvulo, enquanto um outro espermatozoide fecunda outro óvulo. Resultado: em vez de formar uma nova célula para se multiplicar e dar origem a um único bebê, 2 novas células diferentes se formam, originando 2 seres diferentes entre si, porque 2 óvulos diferentes foram fertilizados por 2 espermatozoides distintos. Como os gêmeos idênticos, a história é outra. Na maior parte das vezes, a mulher libera mesmo um único óvulo por vez. A mulher por vez, e ele é fecundado por um único espermatozoide. Quando essa célula com as 2 versões da receita, uma do óvulo e outra do espermatozoide, está pronta, ela começa a se multiplicar e forma um aglomerado de células que, por um evento raro, pode se separar em 2 grupos diferentes, que continuarão a se multiplicar. E esses 2 grupos de células resultam 2 novos seres que serão idênticos, porque se desenvolveram a partir de um mesmo par de receitas, ou melhor, de um único óvulo fecundado por um único espermatozoide. Seres que têm a mesma receita, isto é, o mesmo DNA, são considerados idênticos. E na natureza, isso ocorre no caso dos gêmeos que tiveram como origem as mesmas células reprodutivas. Mas pergunte a qualquer mãe ou pai de gêmeos idênticos se eles não conseguem diferenciar bem os seus filhos, não só fisicamente, mas também pelo comportamento. Essas diferenças existem porque nem todas as nossas características estão nas receitas de nossas células. Há também as influências do meio em que vivemos. Olha que texto interessante. Então, esse texto aqui é um texto expositivo em livro didático. Vocês percebam que, além de um texto explicativo, explicando por que os gêmeos, eles são idênticos ou são diferentes, nós temos aqui acompanhado de imagens, que é muito importante, essa mistura da linguagem verbal e não verbal para o leitor conseguir identificar, internalizar o conteúdo. E como vocês sabem, dentro do texto expositivo, ele é basicamente dividido entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Se vocês observarem aqui, esse texto está basicamente dividido dessa forma, certo? E olha que incrível é a ciência de Deus, de, no momento da fecundação, serem fecundados óvulos diferentes, para que nasçam no mesmo dia, mas que sejam pessoas diferentes. E nós temos aqui as pessoas, os gêmeos que nascem, que são fecundados pelo mesmo óvulo. Então, o DNA praticamente é igual. Mas quem convive, no caso os pais, pessoas próximas, não tem como uma pessoa ser idêntica, realmente em pensamentos, em andados, no falar, no jeito de ser. Então,
mesmo que sejam idênticos fisicamente, mas o pai e a mãe vai saber diferenciar os filhos, né? É muito interessante esse texto. Então, é bom que vocês façam a leitura novamente, prestem atenção nos detalhes, né? Muito interessante esse texto. E para vocês, né, para hoje, para sexta-feira, encerrarmos a semana com chave de ouro, vocês irão ficar com uma atividade da página 51. 51 não é a cachaça, não é a página. Então, na página 51, nós temos aí a interpretação textual desse texto, 5 questões, e eu vou aguardar vocês me enviarem, certo? A atividade, e nós encerramos a semana de aulas, e encerramos hoje, né, aula de produção com essa atividade. Espero, né, que tenham entendido, que tenham aprendido, e qualquer dúvida estarei aqui à disposição de todos, certo? Então, um ótimo fim de tarde, de sexta-feira, um ótimo final de semana a todos, e tchau, tchau, bons estudos e beijos.